Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Dessa vez você vai aprender os principais problemas que você pode ter na impermeabilização. Além disso, quais utensílios você tem que ter dentro dessa mala para que você não passe sufoco na hora da impermeabilização. Só que antes de começar tudo, obviamente, eu estou aqui ilustrando a casa de um cliente, você já tem que cuidar da sua própria apresentação. Afinal, o cliente que faz impermeabilização é um cliente que prefere pagar um pouco mais pelo serviço e que você não pode perder a oportunidade de fazer aquele upsell e vender mais aquilo que todo mundo quer, mas ninguém executa. Vamos nessa! Primeira coisa que você tem que ter dentro da sua maleta, e aqui é muito importante, eu tenho certeza que você, higienizador, lavador e até aqueles que se acham empresários, com certeza não tem. Mas se você já vê alguém que está usando isso aqui que eu vou te mostrar, tenha certeza absoluta que aprendeu comigo, porque já está delegando a sua operação. Afinal, o primeiro passo que você tem que dar para que você se transforme em empresário, vem aqui, Klaus, é a criação de manuais e processos operacionais. O segredo que você quer da sua empresa para que você saia do operacional e se transforme em um empresário de verdade está aqui, nessas 4 folhas que o seu funcionário, colaborador ou higienizador tem que carregar dentro dos seus equipamentos. Então fique aí, não saia, assista o vídeo até o fim, que eu ainda vou liberar na descrição o link gratuito para que você baixe o manual de processo operacional para o serviço de impermeabilização. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês aqui o que tem que ter dentro de uma mala ou na sua caixa de ferramentas ou equipamentos que você leva para fazer impermeabilização. Nesse caso, algo que não pode faltar de maneira nenhuma: pano de proteção. E por favor, não coloca pano de proteção colorido. Você corre um risco gigantesco de estragar o tapete de algum cliente. Sempre utilize esse pano aqui, ó, que se chama algodão cru ou lonita, ou muitas vezes lá na Bahia se chama de lona. Tudo depende de como na sua região é chamado esse pano aqui, que de uma certa forma é um pano barato, mas que ele é responsável por não te dar prejuízo. Quanto mais pano você tiver, melhor. Afinal, você tem que proteger tudo, mesmo que seja o tapete embaixo do sofá. Tudo tem que ficar completamente protegido para que você não tenha nenhum tipo de problema na hora da impermeabilização. Afinal, o produto que a gente usa é um produto com base em solvente não inflamável, obviamente produzido pela CNX Indústrias, que é a maior indústria e melhor do segmento de higienização e blindagem de estofados da América Latina, com um pátio fabril de 3.000 metros quadrados de pura tecnologia e laboratório próprio, para que te dê segurança e proteção na hora da execução do serviço. Mas quanto tem de produto aqui, Fritz Paixão? Eu sempre coloco 8 litros, afinal, eu sempre vou à casa do cliente pensando em vender mais do que aquilo que ele contratou. E como eu não quero perder o time, eu já preencho tudo para que na hora H eu já tenha produto para a execução do serviço. Sempre tem a oportunidade e a possibilidade de vender uma experiência na casa do cliente para que você não perca o time de vender na hora certa aquilo que ele nem sabe que precisa. Tirando os panos de proteção, Fritz Paixão, o que é que tem do outro lado? Eu sempre utilizo uma mala de viagem, por quê? Porque o cliente de alto padrão que a gente atende sempre associa a mala a uma coisa boa. Então eu não quero que ele veja uma caixa de ferramenta e ele associe algo barato. Afinal, ele vai associar. E quando vê uma mala de viagem, você acha que o cliente de alto padrão viaja dentro da parte nacional ou dentro da área internacional? A grande maioria das vezes, sim, é dentro da área internacional. E a viagem dele custa caro. Então eu quero que ele veja a maleta, lembre da experiência boa de viagem e saiba que é caro, para quando oferecer o serviço para ele, indiretamente dentro do subconsciente, ele já saiba que o preço que eu vou agregar é alto. Presta atenção a essa dica de ouro que eu estou passando para você. Inclusive, é por isso
que dentro de todos os produtos da linha CNX a gente coloca uma experiência sensorial. É o caso do X-Fresh, que a gente pegou as principais essências dos hotéis de luxo da Riviera Francesa e criou um produto único para quando o cliente sinta o aroma, sinta o cheiro, sinta o perfume, recorde dessas lembranças dos principais hotéis que ele já deve ter passado durante a sua vida. Isso é vender valor agregado. Isso é vender uma experiência. Não é água suja, nem muito menos água escorrer do sofá. É literalmente fazer com que o cliente observe memórias que já vivenciou e aquilo traga lembranças boas e associe isso a você. Sim, tudo é feito intencionalmente. É isso que a gente faz dentro da CNX e é por isso que a gente consegue também vender o valor agregado daquilo que muita gente não pensa, mas a gente executa. Sabe quando você conhece uma pessoa assim, meio que do nada, aí você fala assim, puxa, eu não sei porquê, mas eu gostei dessa pessoa? É exatamente isso e essa lembrança que a gente quer despertar no cliente de alto padrão que a gente atende. Vamos concentrar aqui de novo? Vamos lá. O que é que você vai precisar? Falando aqui rapidamente. Álcool 70. Por quê? Porque muitas vezes o tecido, principalmente estofados mais baratos, pode subir uma cor por conta da marcação de tinta de caneta embaixo do tecido, que a gente não vê, mas que pode acontecer. E a gente utiliza o álcool para retirar essa mancha de caneta. Eu vou abrir aqui para vocês verem rapidinho. Propé, óculos de proteção, um kit de reparo caso aconteça algum problema com o pulverizador, garrafinha para a gente fazer teste com água, máscara cirúrgica caso alguém esteja no ambiente e às vezes queira observar alguma coisa, a gente possibilita com que ela utilize essa máscara, mesmo que não seja a máscara adequada para que a pessoa esteja no mesmo ambiente, mas é uma forma de indiretamente ela não ficar ao nosso lado para que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Algodão para a gente utilizar junto com álcool, a luva de proteção para as nossas mãos, o limpa-alumínio, caso aconteça do produto bater em alguma região que eu não tenha ainda protegido da forma correta, eu utilizo o limpa-alumínio para limpar metais. Aí a gente utiliza querosene, a mesma coisa pode acontecer em pisos de porcelana, porcelanato, mármores, que pode ficar aquela nuvenzinha assim, sabe? Tipo fosca do piso. Aí a gente passa o querosene com álcool, sai tudo de uma forma muito simples. E também o óleo de peroba, a mesma coisa pode acontecer na madeira. Então a gente utiliza o óleo de peroba, não somente para lustrar o móvel, como também para retirar aquela névoazinha, caso você não tenha protegido corretamente as partes em verniz. Com isso tudo aqui, você já consegue operacionalizar junto, obviamente, com a máscara de proteção, com filtro para produtos ácidos e alcalinos, ou ácidos e básicos, nem eu lembro mais, me perdoem, tá? Mas é uma máscara com filtro para você estar utilizando. Nesse caso eu não vou utilizar para que você veja eu falar da forma correta, mas durante a aplicação é muito importante que você ou o seu técnico utilize, ok? Vamos lá? Eu vou buscar apenas aqui nesse momento o pano de proteção para eu ilustrar realmente o que vamos fazer. Só que eu tive uma ideia. Nesse momento, aqui em Sorocaba, está mais ou menos 17 graus. Está um pouco frio. E eu vou ilustrar para vocês o problema que muitas vezes acontece. Principalmente se você não tiver paciência de esperar a ação do produto secar para que realmente você utilize do teste, para que você venda uma experiência, não para o cliente que está naquele momento, mas para que o cliente receba no WhatsApp o vídeo do teste e ele possa espalhar isso para sua esposa, para os grupos do WhatsApp, para os grupos da família, para o grupo do condomínio e você, de uma certa forma, receba clientes gratuitamente pela simples ação de ele viralizar um vídeo que foi produzido por você. Eu vou colocar aqui, ó, esta fita no meio, onde iremos ilustrar. Nesse lado aqui, a gente vai realizar a aplicação e vai esperar secar completamente antes de aplicar uma outra demão. E nessa aqui a gente vai aplicar o produto e vai esperar 10 minutos em cada demão. E vamos ver o resultado final gastando a mesma quantidade de produto em ambos os lados. Agora eu vou pegar aqui a luva para já me preparar para a aplicação. Eu sempre utilizo a mão esquerda. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui aplicando, essa mão aqui está segurando o produto juntamente com o pano.
e o bico, para que isso não possa vazar e de uma certa forma acabar atingindo algum material e trazendo um prejuízo gigantesco dentro da casa do cliente. Vou precisar dessa escova de sapato. Fritz, para que serve a escova de sapato? Às vezes, a gente está realizando o procedimento de blindagem, aspiramos o sofá e quando a gente levava um pequeno aspirador de pó para facilitar o processo, deixar as fibras mais limpas para a gente realizar o processo de impermeabilização ou blindagem, tinha alguns clientes que chegavam para mim e falavam: Fritz, puxa, já que você está com um aspirador, tem como você aspirar aquele sofá ali, aquela poltrona ali? Ah, eu tenho um tapete ali. E de uma certa forma a gente não ia dizer não para o cliente. Só que isso atrapalhava o restante da minha agenda. Porque a gente tem uma programação de atender o cliente por determinado tempo. A gente não pode passar mais tempo a não ser que seja para vender mais dentro da casa daquele mesmo cliente. E não ocupando tempo fazendo coisas que de uma certa forma não iriam nos remunerar diretamente. Então, eu simplesmente troquei o aspirador de pó e água por uma escova de sapato. Então, antes de fazer a impermeabilização, o que é que eu faço? Eu apenas retiro o excesso de poeira que está em cima do tecido e, de uma certa forma, eu consigo abrir as fibras para que o produto penetre mais rapidamente e consiga blindar não somente a parte superficial, mas também as camadas mais superiores do tecido, mais camadas mais profundas do tecido. Depois de tirar o excesso aqui de poeira que provavelmente está em cima, bom, o que é que eu vou fazer? Proteger todo o ambiente. Aqui, obviamente, a gente está ilustrando que é uma casa. Eu não vou blindar esse sofá todo. Afinal, o que você produzir aqui, você vai reproduzir em todos os outros módulos. O importante é você focar na distância, na velocidade e no tempo de secagem. Como eu já fiz nesse vídeo aqui, que você pode clicar nesse card ou na descrição desse vídeo aqui, onde você consegue ver exatamente a tríade da perfeição da impermeabilização. Mas vamos focar aqui agora? Lembra do processo que eu criei, que de uma certa forma vai fazer você sair do operacional sem que perca a qualidade da sua empresa? Isso aqui é o que realmente vai literalmente lhe tirar do operacional e te transformar em um empresário de verdade, trabalhando no estratégico, tirando você de um lavador de sofá, ou de um higienizador, ou de um especialista, ou de um profissional, ou de um... Gente, tudo isso é tudo igual quando você não tem o posicionamento correto e, principalmente, quando você não entendeu a importância de criar processos dentro da sua empresa. É o que eu chamo de POP, Procedimento Operacional Padrão. Mostra aqui, Klaus, só para que eles vejam a importância disso aqui. Todas as vezes que a gente vai executar um serviço, o nosso técnico leva esse material. O que é que tem dentro desse material? Perceba aqui comigo. Desenho do processo, colocar todos os EPIs, observar o estado de conservação do estofado, tirar fotografia do ambiente, afastar todos os móveis, escovar o estofado, proteger o chão, realizar o teste com água. Depois, após a última aplicação, esperar 10 minutos, fazer a aplicação do produto, avaliar. Bom, em resumo, é o passo a passo que você tem que ter até a finalização do serviço. Isso tudo aqui é de fundamental importância para que o seu técnico faça perfeitamente da mesma forma que você executa e da mesma forma que é o padrão da sua empresa. Sem isso aqui, cada um vai fazer de uma forma. Sem isso aqui, o técnico vai fazer aquilo que está na cabeça dele, mas não necessariamente o que é o correto para evitar problemas, para que mantenha o mesmo padrão de qualidade da sua empresa. E olha que interessante aqui também. Além do POP, o que é que eu coloco? É importante que ele sempre, quando for sair, ele confira todos os equipamentos e materiais que estão ali dentro. Luva de borracha, propé, máscara de proteção, camisa social da empresa, óculos específicos. Então, tudo tem que estar dentro da forma do padrão da sua empresa. Recomendação de segurança 1, 2, recomendação de organização. Todos os seus técnicos têm que receber exatamente isso aqui. Observar o estado de conservação do estofado, se ele está com algum tipo de deformação, como mancha, mofo, bolor, mancha de tinta de caneta, rasgo, desgaste do tecido, tecido desfiado, retirar fotografias, preparar o pulverizador, afastar com cuidado. Em resumo, é como se você estivesse presencialmente com ele, sem precisar estar com ele.
É só ele pegar isso aqui e seguir antes da execução. Obviamente que não é só isso que eu passei para vocês. São 4 páginas, mas 4 páginas super importantes, que mais uma vez vai te tirar do estado que está e realmente lhe transformar em um empresário de sucesso, delegando sua operação, fazendo com que você fature mais, com menos trabalho, porque enquanto a sua equipe operacional está operacionalizando da mesma forma que você estaria, você está focado no comercial da sua empresa, fazendo a sua empresa prosperar para que você fature mais com menos trabalho. Pegou a dica? Vamos para a execução da impermeabilização agora? Depois vocês pegam e baixam dentro da descrição desse vídeo tudo isso aqui que eu preparei para vocês. Combinado? Para que eu não demore mais, eu vou executar aqui agora o serviço para que vocês realmente entendam a importância, mais uma vez, da tríade da impermeabilização: tempo de secagem, distância e velocidade. Ao mesmo tempo que você já aprendeu a delegar sua operação, criando processos operacionais para que você treine sua equipe. Eu vou proteger aqui o estofado para que vocês vejam a forma certa de executar isso e que muitas vezes vocês não fazem, ou se fazem, fazem da forma errada. Compram panos baratos ou utilizam, pior de tudo, sabe o que é que eu vejo? Tem gente que compra aquelas lonas de plástico preta. Gente, lona de plástico preta, sabe o que é que lembra? Para pensar aí, lona de plástico preta. Você vê encosta quando tem enchente, você vê, infelizmente, em alguns lugares que moram pessoas desabrigadas. Então a imagem que você vai dar para o seu cliente é de uma empresa que não se importa tanto com a apresentação. Afinal, pega uma lona preta que achou na rua. Por mais que a lona esteja bonita, arrumada e limpa, mas a imagem que passa é completamente diferente. Por isso que a gente utiliza este tecido, para que passe para o cliente uma imagem mais organizada, de valor agregado daquilo que a gente está executando. Bom, você vem aqui, protege a área que você vai executar, tanto na frente quanto no fundo. Fritz Paixão, mas por que você protege o tapete, já que você faz blindagem em tapete? Por quê? Primeiro, o processo de aplicação não é no tapete, é no sofá. Então, caso caia algum tipo de pingo no tapete, o tapete está protegido. Então, você sempre tem que proteger aquilo tudo que você não está executando naquele momento. Afinal, a sua concentração está no estofado, não no tapete. Então, para que não aconteça nenhum tipo de problema no tapete, é importante que você sempre proteja tudo, tanto na frente quanto aqui neste caso, eu também vou proteger atrás. Fritz, e o passo a passo? Qual é? Vou mostrar para vocês já já. Vou criar aqui a proteção. Pronto. Área protegida. Perceba? Mais uma vez, eu estou executando apenas esse módulo, tá? Se tivesse um objeto aqui, eu teria retirado. Se tivesse algo aqui, eu teria retirado. Para quê? Para que deixe toda a área que eu vou executar livre, para que não tenha problema de circulação na hora que eu estiver aplicando. Ó, tá tudo livre. Então não há risco nenhum de eu derrubar nada. Vamos lá? Klaus, coloca aí na edição, ó. Primeiro, colocar todos os EPIs necessários. Mas, nesse momento, não vou usar dessa forma, justamente para que facilite minha conversa com vocês. Mas o óculos de proteção é super importante para que o produto não caia no seu olho e dê algum tipo de reação alérgica. E a máscara é importante para que proteja você dos gases que, apesar do produto ter uma toxicidade baixa, é importante sempre que você utilize a máscara. Combinado? E a luva, obviamente, você vai estar utilizando o tempo inteiro por conta do contato do produto com sua mão, que fica muito gelado e pode sofrer pequenas, leves queimaduras justamente por conta da temperatura que fica na sua mão devido à quantidade de produto que está na flanela que você está segurando no bico. Beleza? Vou deixar isso aqui. Agora, fator importante. Coloca até aqui uma musiquinha tensa. Todo serviço
que você for executar, você precisa observar o estofado. Sem isso, qualquer problema que aconteça, sempre será culpa sua. E você vai ter que arcar com as consequências simplesmente por não ter avaliado uma coisa simples, que é olhar o estofado e ver se há algum tipo de rasgo, mancha, sujeira, desbotamento. Lembre-se, qualquer coisa que o cliente observar e que você já não tenha registrado ou fotografado antes, é culpa sua. Para que isso não aconteça, é importante que você siga o manual proposto por você através de um processo simples e claro que será delegado para o seu funcionário. Depois de avaliar, você vai tirar fotografia do ambiente. Por quê? Para mostrar que, de repente, já existia uma mancha nesse tapete, nessa determinada região. É importante que você tire também foto do ambiente, obviamente pedindo autorização ao cliente, para que registre como estava o ambiente antes e você coloque tudo exatamente da mesma forma que você encontrou. Além de proteger, caso suma, caso quebre, caso alguma coisa aconteça na casa do seu cliente naquele dia. Afinal, depois que você entregar tudo pronto e o cliente voltar à noite, e se acontecer alguma coisa na casa, a responsabilidade será sua, a não ser que já tenha tudo fotografado antes. Afaste os móveis do local para que você trabalhe tranquilamente, escove o estofado da mesma forma que eu já escovei, proteger o chão, que é como está aqui, fazer um pré-teste no tecido. Vamos lá. Como esse é um tecido um pouco mais complicado de ser trabalhado, afinal, ele é tipo um veludo. É importante que você siga com a pressão adequada para realizar este tipo de aplicação neste tipo de tecido. Que nesse caso, como a gente está falando de um tecido aveludado, a pressão é alta. No caso, 50. Mostra aqui, Klaus, que é o que a gente vai fazer agora. Olha aqui, ó. Pressão em 50. Fritz, por que a pressão alta? Porque quanto mais o tecido for delicado, maior tem que ser a pressão. Por quê? Para que o produto saia mais pulverizado, com a menor partícula possível, sem que encharque o tecido e mude a textura. Por isso que todo tecido delicado, a pressão tem que ser alta e, de uma certa forma, a distância vai ser maior por conta da pressão que vai exercer entre o bico e a saída do produto no tecido, fazendo com que o produto pegue no tecido, mas sem encharcar. Ou, se você fizer muito distante, é capaz do produto secar antes do produto bater no tecido. Pressão está correta. Vamos fazer uma pré-aplicação e você sempre escolhe um local escondido. Nesse caso, eu vou fazer aqui na frente apenas porque a gente está ilustrando a aplicação de um procedimento. Ó, a gente aplica numa região escondida, espera 5 minutinhos, pronto. 5 minutos depois, ó, não mudou nada, o tecido continua da mesma textura, da mesma forma, da mesma cor, a gente pode proceder com a aplicação normal. Fritz, por que você faz uma pré-aplicação antes? Porque caso tenha algum tipo de reação do tecido com o produto, a gente prefere não estar aplicando, obviamente, para não ter um prejuízo. Fritz, quais tecidos têm esse tipo de problema? Olha, raramente em 10 anos de história, só deu problema em um único tecido, que foi uma seda chinesa, que apareceu uns pontinhos pretos na hora da aplicação e que ficou, não saiu. Tirando isso, nunca tivemos problema com nenhum tipo de tecido, principalmente os tecidos naturais, que são os tecidos que a gente mais pega na casa dos clientes de alto padrão. Linho, lã, algodão, chenille não tanto, às vezes veludo, às vezes suede, mas vou dizer aqui, 90% algodão e linho, que é os tecidos que você também vai mais pegar se você escolher trabalhar nesse nicho específico. Fizemos a pré-aplicação, nada aconteceu, vamos para o próximo processo, fazer a aplicação do produto. Agora, vamos meter a mão na massa. Fritz Paixão, quantas aplicações são necessárias para realizar um processo de blindagem adequado? Vamos lá. O tecido, ele é feito de diversas formas, tanto na parte
vertical quanto na parte horizontal. Na hora de tesselar o tecido, você vê que são vários quadradinhos. Então é importante que você aplique também dessa forma, tanto vertical quanto horizontal. A cada passada, você espera entre 10 e 20 minutos, a depender do clima, a depender do ambiente. Quanto mais frio, mais tempo demora. Fritz, eu posso acelerar essa secagem com alguns utensílios, tipo um secador de cabelo, tipo um soprador? Pode. Pode sim, você pode acelerar. Isso vai fazer com que o seu trabalho renda mais. Mas ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado para você não queimar o tecido. Vamos proceder agora com o processo de aplicação. Lembrando que nessa parte aqui, ó, a gente não vai esperar o tempo completo de secagem, a gente já vai aplicar a segunda, terceira e quarta camada. Enquanto que nessa aqui a gente vai esperar o tempo completo de secagem para você ver a diferença de quando não espera o tempo e quando você faz o procedimento correto, mesmo que você gaste a mesma quantidade de produto. E você vai conferir isso agora. Vamos lá. Primeira aplicação aqui, ó. Do lado que a gente não vai esperar. Agora, primeira aplicação do lado que a gente vai esperar mais, o tempo certo, no caso. Pronto. Agora vamos esperar apenas 10 minutos e a gente vai aplicar somente desse lado aqui. 10 minutinhos, vamos aplicar aqui desse lado. Ok. Aqui a gente ainda vai esperar mais uns 10 minutos. Segunda aplicação, 20 minutos depois. E aqui já é a terceira aplicação, que já esperamos 10 minutos a mais, já está na hora de fazer esse aqui. Terceira aplicação. Pronto. Agora vamos esperar aqui mais 10 minutinhos. Terceira aplicação. Vamos esperar mais 10 minutinhos e a gente já faz a última aplicação aqui. Última aplicação aqui. Pronto. Vamos esperar mais 10 minutos e a gente faz o teste. Vamos esperar um pouquinho mais para secar. Vou fazer aqui a última aplicação. E eu já vou fazer o teste nesse módulo aqui. É exatamente por isso que o seu teste de blindagem fica comprometido. Por mais que você utilize a mesma quantidade de produto, tanto na área que você esperou, quanto na área que você não esperou o tempo certo. Você só fez gastar produto à toa. Porque na hora do teste, olha o que vai acontecer. Você vê que o produto, ele fica grudando, ó. Você só fez encharcar o tecido com o produto, mas não esperou formar as capas corretas em cima do tecido. E aí o que acontece? Quando você faz o teste, como o produto ainda não está seco por completo, a água ou líquido que você for jogar, ele fica grudando no tecido. Então não forma aquele efeito de gota, de cachoeira que a gente quer para vender a experiência correta. Enquanto isso, quando a gente faz o teste da forma certa, esperando o tempo correto, olha que incrível fica essa repelência. É isso que o seu cliente quer ver. E é por isso que a gente vende o valor agregado. Mas vamos fazer o teste com café, vinho, suco de uva e um monte de coisa? Vamos ver se realmente essa blindagem promete aquilo tudo que todo mundo disse? Vamos ver. E como vocês já viram que a água funciona, eu preparei um teste à altura do que a gente gosta. Será que a blindagem da CNX é tão boa que suporta Coca-Cola, molho de pimenta verde, mostarda, ketchup, maionese, suco de abacaxi, molho shoyu e suco de maçã? Felizmente não achei vinho aqui da empresa para fazer, mas depois disso tudo aqui, eu tenho certeza que o vinho também consegue segurar. Ah, tem o café também, que eu vou preparar um agora para mim. Pronto, meu cafezinho agora, ó. No ponto quentinho. Vamos lá? Vamos começar o teste com café? E quente, viu? Não sei se dá para sair a fumaça aí, mas o cafezinho já tá aqui rolando, ó. Pronto. Teste com café já aconteceu. Vamos colocar aqui agora papel toalha, papel guardanapo. E tcharam! Tudo ok. Com abelha ou sem abelha?
Agora até a abelha quer fazer teste aqui com a gente. Bom, cafezinho, tudo certo aí? Vamos aqui agora com Coca-Cola. Ah, rapaz, tive uma ideia aqui agora. Eu não sei se vocês vão gostar disso. Mas se eu fizer isso, com a Coca-Cola, e abrir aqui agora, o que será que vai acontecer com o sofá blindado? Vamos ver? Prepara aí, ó. Prepara a câmera. Bota em câmera lenta para que a gente veja, ó. Nem saiu tanto assim, mas a gente faz teste com Coca-Cola também, ó. Pronto. Pelo visto, vocês já estão vendo aqui, ó. Tudo blindado e protegido. Vamos jogar um suquinho de abacaxi? Suco de abacaxi. Olha, você vê que o suco é de abacaxi mesmo. A abelha tá aqui voando querendo pegar o doce. Molho de cebola com alho, maionese com sabor. Olha, rapaz, até que ficou bonito. E se a gente jogar Coca-Cola em cima, o que será que acontece? Olha isso, que legal. E agora, suco de maçã. Agora tá passando no teste, viu? Mostarda. Mostarda. Já que a gente jogou mostarda, vamos jogar mais um suquinho de abacaxi aqui, ó. Você vê que, ó, a mostarda fica deslizando em cima do tecido. Olha que bagunça a gente tá fazendo aqui, senhor. Vamos botar a mostarda pra cair. Ó. Você vê que a mostarda não gruda nada no tecido. E agora, molho de pimenta verde. E eu que sou baiano, adoro uma pimenta. Vamos ver o que acontece? Olha que legal. Ó, ó, ó. A gente se diverte, viu? Vira criança de novo. Ó. Vamos jogar Coca-Cola em cima. Em cima do molho de pimenta. E agora, o terror das donas de casa. Molho shoyu. Olha isso. Praticamente acabou. Será que ainda tem Coca-Cola? Vamos jogar aqui em cima. Olha. E agora, ketchup. E perceba que eu tô jogando sempre na mesma região. Para finalizar, eu tive uma ideia agora. E que eu acho que eu vou pedir ajuda à minha filha, que ela tá aqui gravando também. Que eu vou fazer uma das maiores bagunças já feitas nessa empresa. E se eu jogar 5 litros de água em cima do tecido? E aqui agora, vou pedir ajuda à minha filha. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ver a água de vez assim, mas tem que ser daqui pra frente, senão a gente vai se molhar todo. Combinado? Tá bom. 1, 2, 3 e... Já? Já. Ó. Olha que bonito. Olha isso, que legal, cara. É muito legal me molhar toda. Ó. Você vê que tá tudo limpo. E agora a gente vem com um pano seco para que a gente tire o excesso de água e fique tudo novo de novo. Vamos testar? Vamos lá pro outro lado agora. Molhei meu pé todo. Eu também. E olha que interessante aqui, mostra aqui, ó, Klaus. Você vê que até o tecido fica blindado e nada passa pro tapete, ó. Tudo blindado. Vamos agora secar? Ok. Ó. Pronto. Teste realizado e olha que a gente exagerou. Mas presta atenção aqui comigo.
olha que interessante e a importância do papel da blindagem do produto que a gente utiliza nesse processo. Perceba, eu joguei muita coisa e algumas que realmente danificam total o tecido. Você vê que o tecido ele não está com nenhum tipo de cor em cima, o que significa que nada que caiu realmente penetrou no tecido a ponto de sujar ou de manchar. Mas observe algumas marcas de água que estão em cima do tecido. Tá vendo? Isso aqui é de fundamental importância para o processo de preservação do tecido. É mais ou menos o seguinte, imagina que você está num carro e ele está blindado. Alguém vai lá e atira no vidro blindado. Ele vai estraçalhar, mas você dentro do carro não vai sentir o impacto. A mesma coisa aconteceu aqui. A blindagem foi quebrada por conta da quantidade de líquidos e de testes que a gente fez, mas em momento nenhum o tecido foi agredido. Afinal, quando isso tudo secar, você vai ver que o tecido está completamente intacto. Quer ver? Vamos esperar aqui uns 20 minutinhos e você vai ver que o tecido está intacto, mas a blindagem foi comprometida. Isso quer dizer que eu tenho que blindar de novo? Isso quer dizer que, caso aconteça algo assim na casa do cliente, que é praticamente impossível de acontecer, você vai ter que voltar na casa dele apenas para aplicar o produto e não para higienizar. Afinal, o tecido, ó, tá completamente intacto, só tá com alguns pontos molhados. Pronto? Já tá tudo seco e perceba, ó, sem mancha, sem marca d'água, tudo pronto para receber a blindagem novamente. Afinal, o tecido só está intacto porque a blindagem segurou, mas foi danificada pela quantidade de testes e quantidade de água que a gente jogou. Mas o que importa é que o tecido está completamente intacto e sem nenhum tipo de mancha. E se você quer o manual completo, processual, para que você possa delegar a função de impermeabilização da sua empresa, mantendo o mesmo padrão de qualidade, para que você deixe de ser um lavador ou um higienizador para se tornar um empresário de verdade, contratando funcionário e mantendo a mesma qualidade de prestação de serviço, o link desse POP, que é o Processo Operacional Padrão, está disponível na descrição desse vídeo. E para você acompanhar mais assuntos como esse, para deixar de ser um lavador ou um higienizador, para se transformar em um empresário de verdade, você já tem que seguir Fritz Paixão aqui no YouTube, deixar o seu like, para que o algoritmo entregue mais vídeos como este para você. Até o próximo vídeo.